Sabe o que eu acho interessante? Se foi tão fácil a igreja inteira acreditar no homem, tu imagina quando vier o anticristo, hein? Ele não teve trabalho nenhum, cara, para fazer. Pelo contrário, falando palavrão, apontando arma, dando capim por nordestinos, fazendo um monte de coisa, conseguiu conquistar a igreja que diz que é santa, que não pode falar palavrão, a igreja que se diz separada, que se diz santificada, a igreja que não se mistura com o mundo, a igreja que não usa as armas do mundo, mas as armas do Pai, o capacete da salvação, a espada que é a palavra, a couraça, o escudo, a igreja que não usa das coisas do mundo para vencer, acabou sendo levada por um homem. Você acredita agora, se vem o anticristo, que de fato utilizará dos pontos específicos, até mesmo da lei, para poder chamar a atenção, a ganhar a atenção? Você imagina, quando você vê esse número enorme de pessoas em o nome de Jesus Cristo apoiando, você vê o quão longe essas pessoas estão do conhecimento bíblico. Não estou falando por apoiar um homem, mas por apoiar coisas erradas e formas erradas. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Não sou a favor nem de um nem de outro, mas é a forma errada que a pessoa utilizou no nome de Jesus. Quando você vê uma igreja que se diz santa apoiando essas formas erradas, você começa a perceber que essa igreja, na realidade, ela não apoia as certas por não conhecer. Elas não conhecem a Cristo, utilizam a Cristo para construir empresas, para ganhar dinheiro, para crescer na vida, para crescer na política, para crescer financeiramente, para crescer no comércio, para crescer em tudo, menos no mundo espiritual. É por isso a tal decadência que vivemos agora. Quando o anticristo assumir para todo mundo, os primeiros a apoiarem são aqueles que se dizem ser a favor de Cristo e contra o anticristo. Pelo contrário, serão como se fossem os satanistas. Eles apoiarão o anticristo. Está arriscado nesse momento os próprios satanistas não apoiarem o anticristo. Chega na hora e fala, não, esse daí eu não vou apoiar não, que está totalmente fora. Está arriscado aqueles que são chamados de mundanos e desigrejados não apoiarem, falar isso está errado. A Bíblia não diz assim. E aqueles que andam com a Bíblia enorme na mão, que todos os dias estão em cultos de oração, que dizem ser membros dizimistas e tudo, não todos, mas está arriscado eles apoiarem, baterem o pé no chão e falar, é Jesus mesmo, ele voltou, ele é o meu Senhor. Depois disso tudo que passamos, nós não temos mais nenhuma sombra de dúvidas de que aqueles que se dizem que estão na igreja não são igreja. Aqueles que se dizem que estão no altar não são o altar para Deus. Aqueles que se dizem estar na casa de Deus não são a casa de Deus, pois Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É por isso que hoje você não encontra o nome da igreja que Jesus fundou, mas sobre Pedro, sobre um ser humano, no ser humano, na alma. Sim, ele criou e fundou sua igreja. Você não vai encontrar o nome da igreja de Paulo, de Pedro, de Silas, de Jesus Cristo. Não tem, pois ela não é desse mundo. Ela é dos santos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Infelizmente é verdade. Quer encontrar minha outra rede social? @repórter Everaldo Leite. Participa conosco.